Boa noite, professor. Boa noite a todos que aqui estão presentes. Vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa lei orgânica. Na questão 85, o processo de elaboração do orçamento público no Brasil, em sentido amplo, é um documento aprovado por lei. Né? Nós sabemos que o orçamento é um documento aprovado por lei. A lei é de exclusividade do Executivo, mas quem aprova é o Legislativo, né? O Legislativo é quem aprova, né? E tem a competência de aprovar, né? E o Executivo tem a competência de elaborar essa lei e mandar para o Legislativo analisar. O Legislativo, ele pode fazer emendas, alterações nessa lei, né? Mas ele não pode rejeitar 100% a lei de orçamento, né? Você já sabe todas essas informações, nós já conhecemos, né? O orçamento, ele tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade, é uma lei que dura um determinado período. São 3 leis que regem o orçamento, que administram o orçamento. Uma de médio a longo prazo, que é a chamada Plano Plurianual, que é a que ultrapassa a barreira de um ano, chegando a 4 anos, né? Que equivale a 4 anos, o Plano Plurianual. E as outras duas, elas equivalem a um ano. Elas é de curta duração, ela é chamada. E as duas são baseadas no plano plurianual. Sempre. Sempre há uma conexão entre o plano plurianual, que é o planejamento a longo prazo, e o planejamento a curto prazo, que são anualmente as leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Isso aí é o que a gente não pode esquecer de orçamento, né? Que são essas 3 leis, elas são exclusividades do Executivo. O Executivo é quem faz o orçamento e manda para o Legislativo aprovar. O Legislativo pode fazer emenda, o Legislativo pode alterar, pode adicionar, acrescentar, pode. Ele não pode rejeitar o orçamento, porque a administração pública não pode ficar sem orçamento. Ela sempre tem que ter um orçamento para validar a sua execução. Então, a lei do orçamento, ela deixa de ser apenas um instrumento contábil para ser um instrumento de planejamento, de controle e de execução. Né? É, você pode prever o que o governo municipal, o que o governo estadual, o que o governo federal vão fazer naquele ano, se você analisar o orçamento de cada esfera. Você vai ter uma ideia de quais são as prioridades daquele ano para o governo municipal, estadual e federal. Né? A lei tem o objetivo essencial melhorar a aplicação dos recursos públicos. Em relação ao conceito de orçamento público, analise as assertivas abaixo, assinalando V para verdadeiro ou F para falsas. É aprovado para um determinado exercício financeiro, verdadeiro ou falso? Exercício financeiro, ele está falando um determinado tempo, né? Determinado ano. É aprovado para um determinado exercício financeiro, a lei de diretrizes, a lei orçamentária. Verdade, né? É verdade. Ele tem validade. Ele tem validade. A lei orçamentária, ela nasce sabendo que o começo dela é janeiro do ano seguinte e o término dela é dezembro, né? E nesse período de janeiro a dezembro tem que ser aprovada a lei orçamentária do ano seguinte, né? Tanto a diretrizes como a lei orçamentária. A diretrizes no primeiro semestre, né? Quem lembra aí qual é o dia, até que dia tem que chegar na Câmara o projeto de lei de diretriz orçamentária no primeiro semestre? Quem coloca aí no chat aí? Quero ver quem é que está antenado, ligado. Diga aí para ver se eu acerto essa. Pelo menos um. Até que dia a lei de diretriz orçamentária tem que chegar na Câmara de Vereadores? É Até a que lei. dia
De qual mês? De A qual lei, mês? se for a lei, é 30 de setembro, até 30 de setembro. 30 de setembro é a lei É. orçamentária, que é do segundo semestre. É do primeiro semestre. Não, é a diretriz orçamentária É do primeiro semestre. é 30 de maio, eu acho. 30 de maio. Muito bem, muito bem, muito bem, Luciene. Você está com a faca nos dentes, como diz o ditado. Não está antenada, está ligada. Às vezes eu esqueço Então, tudo. não esquece não, não vai esquecer não. Na hora da prova vai lembrar de tudinho. Então, o projeto de lei orçamentária, o projeto de diretrizes orçamentárias, ele tem prazo de validade. E a cada ano é aprovado uma nova lei que vai valer para o ano seguinte, né? A gente já viu isso. Só o plano plurianual, que ele vale por 4 anos, que ele é sempre votado no primeiro ano de mandato, né, do novo governo, né? Sempre no primeiro ano de governo é votado o plano plurianual. E ele vale por 4 anos. Ainda sobre o orçamento, se configura pela fixação de receitas e fixação de despesas. No orçamento, você fixa receita e você fixa despesa? Não, você fixa despesa, mas receita ela é imprevisível, que depende de quê? Depende de arrecadação, depende de repasse, né? Então não tem como você fixar receita, você só fixa despesa, que é os projetos que você tem, os programas que você tem uma estimativa de quanto vai ser gasto na manutenção daquele programa, na manutenção daquele projeto. Então, receita não é fixada. Receita, ela é feita uma previsão, né? Ela é prevista uma receita, mas pode ser mais, como pode ser menos. Porque pode ser mais, por quê, professor? Porque depende da arrecadação. Aqui, a receita do nosso município, se for um ano que o pessoal pague mais IPTU, vai entrar mais recurso, né? Se for um ano que pague menos, vai entrar menos recurso, né? Tem uma previsão inicial, mas ela pode ser alcançada ou não. E é assim no governo federal, é assim no governo estadual também. Aí no item 3, a lei da sua elaboração é uma ação do poder legislativo. É o poder legislativo que elabora? Não, a gente já falou agora há pouco, né? Quem elabora é o executivo. O legislativo dá a autorização, que é a validação. Ele pode alterar, ele pode adicionar, mas ele não pode rejeitar de maneira nenhuma a lei orçamentária na íntegra, né? E a última aqui é uma ferramenta que estima receitas e fixa despesas, né? Que a gente acabou de ver. Ela estima, tem uma estimativa de receita, mas não tem como fixar essa receita, porque existem variáveis, a arrecadação, o repasse, né? Então não depende da, da, do, do executivo saber exatamente quanto vai se entrar de recurso naquele ano. Ele faz uma estimativa. Agora, a despesa ele fixa, porque a despesa é a manutenção dos programas, dos projetos que o município atua e que já tem uma, uma ideia de quanto, no máximo, vai ser gasto naqueles programas naquele ano. Então, a ordem aqui é na letra A, né? Resposta, acho que o Marcelo já tinha marcado aí, né? Letra A é a nossa resposta, né? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, a 85. Ainda sobre os orçamentos, no artigo 82 diz a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, bem como a admissão e contratação do pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária para atender a despesa de pessoal aos acréscimos dela decorrente.
Se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e de economia mista, que nós não temos nem empresa pública, nem sociedade de economia mista. O que é que significa dizer? Qualquer vantagem atribuída, qualquer aumento, qualquer criação de cargos, qualquer alteração no plano de cargos e carreiras só é possível se houver previsão no orçamento. Se não houver previsão no orçamento, não há como, como haver essa alteração, né? Não pode haver nenhum aumento, nenhuma vantagem se não houver previsão na lei orçamentária, né? Então, a gente tem que sempre ter a lei orçamentária como mandante de tudo, mandante de tudo. Se não houver essa previsão, não vai ser possível dar o aumento, não vai ser possível estipular reajuste nenhum. Tem que ter essa previsão no orçamento, né? Vamos lá, continuando, nós temos a questão 86. O orçamento público é um instrumento tipicamente que serve para quê? Digam aí a resposta aí da questão 86. Ele serve para quê? Todo mundo aí ligado, né? Planejamento e controle, né? Planejamento e controle, punição e castigo, tributação, definição de lucro, comercialização, nada, 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 nada. Planejamento, controle, execução, né? É tudo parte do orçamento público. Ainda sobre orçamento, a questão 87 diz: o orçamento público é a principal ligação entre o planejamento governamental e a gestão financeira. Por intermédio dele, é possível acompanhar a execução dos planos e verificar a disponibilidade de recursos financeiros. Assinale a alternativa incorreta a respeito do orçamento público. Ele quer a alternativa incorreta, né? Alternativa incorreta. A letra A diz: o orçamento público faz a previsão de receitas e estabelece as despesas a serem realizadas no período. A letra B: o orçamento público pode ser visto como um mecanismo disciplinador e de controle administrativo, jurídico, contábil, econômico e financeiro na forma de lei. A letra C: o orçamento público é um planejamento comum, sem a necessidade de forma de lei e visa organizar a gestão financeira para o exercício no período atual. O orçamento público, na letra D, é também um meio pelo qual o cidadão pode analisar onde e de que forma as políticas públicas estão sendo aplicadas e priorizadas. A, B e D não tem o que a gente questionar, né? Tudo está dentro do orçamento. Agora, letra C é um instrumento de planejamento comum, que não tem necessidade de lei. Já nos deixa a nossa resposta, né? A resposta que a gente está procurando é exatamente a letra C, né? De casa. Analisa as afirmações. Apresenta-se como forma de restringir e disciplinar o grau de arbítrio do governante. É a definição de José Matias Pereira. Com o que é que ele está falando? A política pública apresenta-se como forma de restringir e disciplinar o grau de arbítrio do governante. A campanha publicitária, o planejamento estratégico, o plano de recursos humanos, só pode ser o quê? Só pode ser o quê? O orçamento público, porque apresenta-se como forma de restringir, porque o executivo, o governante, ele só pode fazer o que a lei de orçamento determina. Então, ele restringe a sua atuação como gestor. Você não pode fazer o que você quiser.
Você tem que fazer aquilo que está previsto no orçamento. Tá? Disciplina por quê? Disciplina porque você, enquanto gestor, tem que seguir a orientação, você tem que seguir a orientação que determina a lei orçamentária. Né? Então, fica claro aí a nossa questão, que está falando de orçamento público, e ele disciplina e ele restringe a atuação do governante, sim. O governante não tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quiser. Ele tem que fazer aquilo que está previsto no orçamento. Ele tem que seguir o plano do orçamento para poder executar o seu, o seu governo, né? O gestor. A 89, nós temos aí. O orçamento público é um instrumento de atuação do governo, materializando a sua programação coerentemente com as funções atribuídas ao Estado e discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem como a natureza e o montante dos dispêndios a serem efetuados. Tudo interpretação, tudo puramente interpretação, tudo puramente interpretação. O orçamento público é um instrumento de atuação do governo? Ok, certo. Materializando a sua programação. Materializa o quê? Qual é a programação do orçamento? É onde o governo vai executar, naquele ano, os recursos. Onde ele vai gastar o recurso. Então, ele materializa, ele sai do papel e vai para a execução. Correto também. Coerentemente com as funções atribuídas ao Estado. Quais são as funções atribuídas ao Estado? Saúde, educação, segurança, estrada, lazer, cultura, né, esporte, tudo isso é função atribuída ao Estado. E o orçamento ajuda a colocar, a executar tudo isso. Né? E discriminando a origem e o montante dos recursos a serem obtidos. Discrimina a origem, de onde vem o dinheiro. E o montante que vai ser obtido, que pode ser obtido até o limite do, da arrecadação, do repasse, né? Ele não está dizendo que ele está definindo quanto entra, mas sim ele sabe de onde vem e qual seria a fonte desse recurso. Bem como a natureza e o montante dos dispêndios a serem efetuados. Recursos obtidos, despesas efetuados. Está corretinho a 89, né? Um português altamente bem elevado, né? Algumas palavrinhas que a gente não tem uso comum, mas que a gente, na tradução, na interpretação, a gente sabe que ele está falando do orçamento, sim. Que o orçamento é esse instrumento, sim, do governo. A questão 90. O programa de atuação do poder público em suas várias esferas é expresso pelo meio do orçamento público. O orçamento é a atuação do poder público. O poder público só pode fazer aquilo que o orçamento define. Então, a atuação do governo está dependendo, sim, do orçamento. Está correta a questão 90. Nando, essa questão 88, essa palavra discriminando a origem e o montante dos recursos. Essa palavra discriminando, eu pensei que estava errado, por causa dela. Ele discrimina a origem. De onde vem? Repasse do governo federal, repasse do governo do estado, arrecadação de IPTU, arrecadação de ISS, né? Mas ele não está determinando quanto é. Ele está determinando de onde vem o recurso. De onde vem o recurso? A ser obtido. Por que é a ser obtido? Porque ele depende de repasse, depende de arrecadação. Se for um ano que se pague mais IPTU, vai ter uma arrecadação maior. Se for um ano que se pague menos, vai ter menor. Se for um ano que o governo do estado faça todos os seus repasses dentro dos prazos definidos, sem atraso, vai ter uma arrecadação maior. Se for um ano que haja atraso nesse repasse, diminui a arrecadação. Ele sabe quanto vai entrar,
mas não sabe necessariamente se vai entrar esse recurso, né, da forma como ele prevê, né? Caiu duas vezes nessa pegadinha. Então, vocês são uma comédia. E aí, estão animados para sábado? Estão Ou não? animados para sábado? Eu sei que o simulado foi um fracasso. Me decepcionei com o simulado. Me decepcionei com o simulado, porque eu esperava mais gente interessada. Mas não teve, aí não dá. Não, para a gente fazer uma prova para meia dúzia de gato pingado, não dá para fazer uma prova, né? Ter uma mão de obra, você vai disponibilizar mão de obra, pessoas para trabalhar no domingo, sendo que não teve esse interesse todo do pessoal fazer essa prova. Então vamos passar o simulado para vocês na manhã de domingo Ô, e Nando, vocês fazem e à tarde a gente disponibiliza o gabarito. Pode falar, Romero. você falou com a dona Leônia? Fui lá duas vezes e ela não veio hoje. Aí mandei mensagem, ela não me respondeu ainda. Eu não acredito que vai haver alteração, não acredito, mas não tenho informações suficientes para garantir. Então, amanhã eu vou novamente lá. Eu fui lá também falar com a Joana, que a Joana também faz parte da comissão, mas a Joana estava em reuniões hoje e eu não consegui falar com ela. Aí amanhã eu vou novamente falar com a dona Leônia. Se não conseguir falar com a dona Leônia, vou ver se eu encontro, se eu converso com a Joyce, se eu converso com a Joana. Alguém tem que me dar uma resposta amanhã. Sobre os cartões de inscrição, que ainda não foi liberado, né? A gente sabe e acompanhou pelas notícias de que há 8 dias atrás, na última quinta-feira, houve, houve uma reunião com a Joana e a secretária da Educação de Arapiraca, onde fizeram um acordo para usarem as escolas de Arapiraca, né, para o concurso. Mas aí não teve informação, o Instituto Bahia também não mantém informação atualizada na sua página. As pessoas que entraram em contato com ela, com o Instituto Bahia, ainda não receberam retorno, né, não receberam feedback. Então, acho que amanhã eu tenho uma resposta para vocês. Amanhã eu devo ter essa informação, e aí eu coloco no grupo, ou à noite, na aula de geografia, a gente atualiza. Mas a gente está buscando aí. Eu pedi essas informações hoje. A dona Leônia, por mensagem, ela não visualizou ainda. Mas aí, amanhã eu irei novamente na prefeitura, ver se eu converso com ela. Se não conversar com ela, vou ver se eu converso com a Joyce, que é a secretária de administração, né? Para a gente ter uma posição de como é que vai ser esse processo, né? Eu não acredito que vá haver alteração na data, mas também não duvido, não duvido. Pode ser que coloque para a primeira semana de maio, de março, né? De março. Mas aí agora é aguardar a informação. Amanhã, tendo essa resposta, eu já comunico a vocês. Combinado? Fechou? Ô, Nando, o horário de sábado vai Pode ser que falar. horário? O horário de sábado? De 8 horas, a partir de 8 horas. A partir de 8 horas. Aí, sábado, possivelmente, vai ser o dia todo, viu, gente? Sábado. O professor Wilkley confirmou. A partir de 10 horas, ele estará conosco. O professor Williams também confirmou. E a minha pessoa estará lá com vocês, né? No sábado, a gente vai tentar responder pelo menos 10 questões cada disciplina, né? E ter a interação, ter a construção do conhecimento junto com vocês, lá no sábado. No domingo, o simulado já está Será na pronto. creche. Na creche, é? Será na creche, né? Inicialmente será na creche. Se houver alguma alteração, talvez a gente fizesse lá na escola, lá na José Rodrigues, mas está dependendo de algumas coisas ainda. Mas a gente vai fazer, inicialmente será na creche lá. É um pouco quente, né? Mas é o que a gente tem, né? De estrutura hoje, né? O nosso auditório lá da CEMED está em reforma do telhado, ainda não está pronto.
então não vamos ter lá aquele espaço. Mas estaremos lá no sábado, né, com a permissão do mestre, do Pai Celestial, nós estaremos lá presentes e construindo esse conhecimento que a gente precisa para a nossa prova, né? Agora, falando sobre patrimônio, o que é o patrimônio, né? Tudo aquilo de receita, tudo aquilo de riqueza, como também todo aquilo de compromisso, né, de despesas. O patrimônio é o conjunto de bens, tanto materiais como imateriais, como também dos compromissos, das despesas de uma pessoa, né? A definição contabilista, né, de contabilidade de patrimônio é mais ou menos isso, o conjunto de bens, materiais e imateriais, como também das despesas, os compromissos daquela pessoa, né? Patrimônio público municipal, todos os bens, terrenos, imóveis, móveis, mobiliário, né, é patrimônio público do município. Material é aquilo que a gente consegue palpar, e imaterial é aquilo, a marca. A prefeitura de Lagoa da Canoa tem algumas marcas, tem alguns patrimônios. Nós temos a festa de São Maximiliano, a festa de Nossa Senhora da Conceição, a festa da Cavalgada, a festa do aniversário da cidade, é patrimônio imaterial, né? A gente não consegue mensurar e a gente não consegue pegar, mas existe e produz uma riqueza, um valor para o município, né? Um valor do turismo. Agora, chegando agora, esse ano agora de 2023, nós tivemos o Parque de vaquejada do jangadeiro, né? Do fumo jangadeiro. É um patrimônio imaterial. Não é da prefeitura, mas é um patrimônio do município. Por quê? Porque produz um valor, atribui uma riqueza para o município, que é a festividade de vaquejada, que a galera aqui gosta. E o ano passado, as vezes que houve, foram 2 ou foram 3 vezes o ano passado, né? Que foi inaugurado no início do ano, né? E depois houve, não, no início do ano não, foi em setembro, né? Foi em setembro inaugurado e houve uma outra vaquejada, acho que em dezembro, né? Ou foi em novembro. E aí foi um sucesso de público. Mas isso está agregando valor ao município, né? E tudo isso faz parte do patrimônio imaterial. O material é aquilo que a gente pode pegar, aquilo que a gente pode negociar, comercializar. O imaterial é aquilo que tem um valor agregado, mas que a gente não consegue, não é físico a coisa, né? A marca, né? No caso, a nossa bandeira é um patrimônio do nosso município, o brasão, os nossos símbolos são patrimônios imateriais, não conseguimos mensurar o valor desses patrimônios. Aí todos os bens a ela, ao município, né? Ao município, ora vinculados em razão do domínio ou de serviço, quanto mais lhe vierem a ser atribuídos. É o que tem e o que está sendo feito também. Um exemplo, nós tínhamos uma escola Peixinho Dourado que tinham 4 salas eu abri alas que eu quero passar. O Peixinho tinha 4 salas de aula. Hoje está passando por uma reforma e aumentou para 8 salas de aula. Aumentou o patrimônio do município, né? Aquela escola não é mais uma escola com 4 salas, passou a ser uma escola com 8 salas de aula. Ou seja, tudo que é feito e aumenta o patrimônio do município faz parte desse conjunto de bens que pertencem ao município, né? Os frutos provenientes dos seus bens, execução e obras de prestação de serviço, né? Tudo que vier a agregar os projetos, os programas do município, vai se tornar patrimônio. Os bens públicos do patrimônio são inalienáveis, ressalvadas as hipóteses de desaforação e prévia autorização legislativa para a transferência do domínio.
Na regra o que for de patrimônio público é inalienável, ou seja, não pode ser vendido. Mas há exceções. Há exceções. O município há exceções. Quais são essas hipóteses? Desaforação, ou seja, você se desfazer do patrimônio desde que tenha a autorização prévia do legislativo. Naquilo que se refere ao patrimônio público, não pode ser comprado, nem pode ser vendido sem autorização do legislativo. Por exemplo, o município precisa adquirir um terreno para construção de uma praça. Um exemplo, numa comunidade que não tem praça e que não tem uma praça e que o município não tem terrenos para fazer uma praça, um exemplo. A comunidade do bairro São Luís. O bairro São Luís não possui nenhuma praça. No planejamento, na organização daquela comunidade, daquele bairro, não foi previsto nenhuma praça. O município não tem nenhum terreno para fazer uma praça naquele bairro. O município precisa comprar essa praça. A prefeita Tainá pode chegar, comprar o terreno sem autorização do legislativo. Ela pode chegar lá e negociar diretamente com o vendedor, com o dono, com o proprietário do terreno, sem autorização do legislativo? Pode? Não. Não pode. Não pode. Tem que ter uma prévia autorização do legislativo. Vai apresentar seu projeto à Câmara de Vereadores da construção da praça, pedir autorização, os vereadores aceitando, vai poder fazer a compra. A mesma coisa é a venda. O município tem um terreno para fazer doação, para a construção de casas populares. A Câmara de Vereadores precisa autorizar essa doação. O município tem um terreno que vai precisar trocar por um outro terreno, fazer uma permuta. Ele tem um terreno, mas o interesse dele é um outro terreno numa rua principal, e esse terreno dele é numa rua transversal. O município quer fazer essa troca. Ele vai poder negociar diretamente com o proprietário e fazer essa troca, sem autorização legislativa? Não, novamente. Precisa da autorização legislativa. Então, quando o assunto for patrimônio público, você se desfazer do patrimônio público, tem que ter autorização do legislativo. Se para acrescentar, para adicionar, para você comprar mais patrimônio, precisa também da liberação do legislativo também. A questão do leilão de imóveis, né? Do leilão de carros, leilões de maquinários, e vira e mexe acontece. O leilão também é passado para a Câmara, a Câmara autorizando a venda daqueles móveis. Aí o município vai fazer o processo de licitação na modalidade leilão para ser feito a venda desses veículos, né, dessa frota que quer ser renovada, por exemplo, né. Aqui, continuando ainda sobre patrimônio, né, essa autorização legislativa para transferência de domínio, né, é imprescindível, tem que ser feita, tem que ter autorização legislativa para qualquer situação de se desfazer do patrimônio. É obrigatório o inventário anual dos bens integrantes do patrimônio municipal, ou seja, todo ano, todas as secretarias têm que fazer um inventário. O inventário é um documento com uma relação de tudo que pertence ao município. Imóveis, móveis, mobiliário, tudo que a secretaria faz, que ela tem de domínio, é registrado nesse inventário. O artigo 84.
O município, no exercício da autonomia que lhe é assegurada, incumbe gerir os bens integrantes do seu patrimônio, controlando-lhes a utilização, promovendo-lhes a conservação. Ou seja, o município é obrigado a manter o patrimônio, a controlar o patrimônio, a usar com cuidado o patrimônio e a conservar esse patrimônio público. O município é responsável. Se houver uma questão falando que o legislativo é responsável por isso, está sendo errado. Está nos enganando, está querendo nos enganar a questão. A obrigação de cuidar, zelar pelo patrimônio público é do executivo. O legislativo tem a obrigação de fiscalizar, de legislar, né, de acompanhar, de auxiliar, mas não de a premissa de que tem que controlar e tem que salvar, guardar o patrimônio do município. A questão 91 diz, conceitua-se um conjunto de direitos e bens tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pela entidade do setor público, que seja portador ou representa um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerentes à prestação de serviço ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. O que é isso? O que é esse conceito aqui? Patrimônio público, exatamente. É o patrimônio público. Conjunto de direitos e bens tangíveis ou intangíveis, material e imaterial, onerados, que gerou despesa ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, produzidos, o exemplo, a escola Peixinho Dourado, ela foi construída com 4 salas, agora está sendo construída uma com 8, ou seja, esse adquiridos, esse que foi produzido a mais, pertence ao patrimônio também. Recebidos, quando recebe um maquinário da Codevasp, é patrimônio do município, passa a fazer parte do patrimônio do município, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público, e suas obrigações. As obrigações estão aqui destacadas, porque nem sempre a gente coloca como patrimônio as obrigações, mas as obrigações fazem parte do patrimônio. Porque as obrigações, as despesas, os deveres têm que serem cumpridos. A administração pública não pode mais deixar de cumprir com as suas obrigações. O deixar de cumprir com as suas obrigações pode ocasionar problemas para os gestores atualmente, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta no patrimônio. Assinale a alternativa que apresenta a principal característica do patrimônio público. Essa eu quero ver que vocês vão me dizer. Qual é a resposta? C. Propriedade pública tem finalidade econômica. O município tem finalidade econômica, finalidade de lucrar, finalidade de gerar lucro, de comercializar. O município pode comercializar. Finalidade econômica é você aumentar o seu patrimônio na comercialização. A finalidade do patrimônio, ela é social. Social. O patrimônio tem que ser utilizado. O patrimônio tem que ser utilizado para garantir a finalidade social, que é o atendimento à população, na educação, na saúde, na segurança, no esporte, no lazer, na cultura, né? Em todos os setores
né, e nas obrigações que o município tem para com a sua população. Então, é propriedade pública, não é privada, não é coletiva, é pública e tem a finalidade social. Não é estratégica, não é cultural, não é econômica. A finalidade é o atendimento à população, ou seja, o atendimento à sociedade. Pode falar. Eu pensei que era econômica, porque eu imaginei, por conta que ele não pode gastar mais do que tanto, o valor tanto. Aí eu pensei, então vai economizar, vai ser essa. Não, não, a economia aí no sentido de você poder aumentar esse patrimônio negociando. E aí que no caso do patrimônio público não pode ser assim, né? Até para fazer um negócio tem que ser através de autorização legislativa, né? Ainda sobre patrimônio, a alienação de bens municipais subordinada à comprovação. Olha, alienação é venda. Alienação é venda. Os bens municipais, para serem vendidos, têm que ser subordinada a quê? A comprovação de interesse público. A venda de bens municipais tem que ser subordinada à comprovação de interesse público. Efetuada da medida será sempre precedida de avaliação e respeitará o seguinte: tratando de bem imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, salvo nas seguintes hipóteses: se for doação, constando na lei e da escritura pública, se o donatário não for pessoa jurídica de direito público, os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusulas retrocessão, tudo sob pena de nulidade do ato. Permuta, dação em pagamento. Dação em pagamento é você colocar um imóvel em pagamento de dívida. Investidura, são essas as situações que o município pode, e sempre dependendo de autorização legislativa. Venda, quando realizada para atender a finalidade de regularização fundiária, implantação de conjuntos residenciais, urbanização específica, em outros casos de interesse social. Quando móveis, dependerá de licitação, dispensa nos seguintes casos: doação, permitida exclusivamente. Olha, o exclusivamente aqui pode ser uma casquinha de banana, né? Porque essas coisas que restringem muito, a gente tem medo. Só que lembrem, quando for doação de imóveis, doação de um veículo, doação de um trator para uma associação, doação de um veículo para uma instituição de caridade ou uma instituição assistencial, quando for doação, é permitida exclusivamente para fins de interesse social. Tem que ter o interesse social. Né? Permuta é troca, né? Venda de ações negociadas na Bolsa, na forma que se puser, se o município tiver ações na Bolsa. Venda de títulos também, se o município tiver. O município, preferentemente, a venda ou doação de bens imóveis, concederá direito real de uso, mediante certame licitatório, dispensável apenas quando se tratar de cessionário que seja entidade assistencial ou concessionária de serviço público, devidamente justificado. A questão 93, nós temos a alienação de bens do setor público ocorre, a alienação é venda, né? A intervenção estatal na propriedade privada a fim de proteger bens móveis dotados de valor cultural. Letra B, a intervenção estatal na propriedade pública a fim de proteger bens móveis e imóveis de valor cultural. Letra C, a transferência de propriedade pública a terceiros, sendo vedada a modalidade doação. A transferência de modalidade
de propriedade pública a terceiros, sendo priorizada o princípio da supremacia do interesse privado. E letra E, a transferência de propriedade pública a terceiros, sendo comprovado o interesse público e observadas as normas legais. Quando fala em alienação, não é intervenção, é transferência. Alienação é venda. Está transferindo a propriedade pública para terceiros. Qual a situação que a gente pode fazer isso? Quando for respeitado a utilidade e o interesse público e que tenha a autorização legislativa. Essas são as duas possibilidades que há quando o assunto é alienação de bens públicos. Né? Intervenção estatal, nada a ver. Letra C, transferência de propriedade, sendo vedada a modalidade de doação, pode sim ser doado, a gente viu que pode, desde que seja autorizado pelo legislativo, pode ser doado. Letra D, transferência de propriedade pública a terceiros, sendo priorizado o princípio da supremacia do interesse privado, não é o interesse privado, é o interesse público. E letra E, a nossa resposta. Transferência de propriedade pública, alienação de bens do setor público ocorre quando há transferência de propriedade pública a terceiros, sendo comprovado o interesse público e observadas as normas legais. Observadas as normas legais por quê? Porque é observados a legislação que a Câmara tem que aprovar. As normas legais é o que define para haver a transferência, a doação ou alienação de propriedades do município tem que ser através de autorização legislativa. Dúvidas, perguntas, gente? Entende-se por investidura a alienação aos proprietários de imóveis lideiros por preço inferior ao da avaliação de área remanescente ou resultante de obra pública e que se torne inaproveitável isoladamente. A investidura aqui, vamos colocar aqui, vamos um exemplo aqui, vou ver aqui um exemplo prático. Deixa eu ver uma situação. Uma situação do município, por exemplo, a escola que está sendo construída lá no bairro Júlia Barbosa, ali, próximo ali do antigo matadouro público, no bairro Júlia Barbosa. Ali está sendo construída uma escola de 12 salas, né, que vai ser futuramente a escola Governador Luiz Cavalcante. A escola Governador Luiz Cavalcante será transferida para lá, essa escola de 12 salas. Vamos colocar que na construção dessa escola de 12 salas tenha um terreno que não seja aproveitado pelo município. E esse terreno tenha um proprietário de uma terra próxima ou encostado ali, tem interesse na aquisição desse terreno. A investidura seria essa comercialização por parte do município com esse proprietário para que ele fique com aquele pedaço de terra que não vai ter necessidade, não vai ter utilidade nenhuma para o município. Pode ser que porque não tinha uma saída ou uma entrada e saída para aquele, um acesso, não tem um acesso para aquele terreno. Pode ser por qualquer outro fator. Mas o município é inaproveitável para o município. Vamos supor que um pedacinho daquele terreno lá, no fundo ou do lado, não tivesse acesso
de maneira nenhuma para o município, e o município ali estava com aquele pedaço de terra ali em vão, mas que o proprietário das terras ali próximo tivesse interesse em adquirir. Aí a investidura seria essa negociação, onde o município cederia aquele pedaço de terra àqueles proprietários próximos, né? Lideiros é aquele de divisa, próximo, vizinhos, lideiros, imóveis, lideiros é imóveis vizinhos, significa isso. E como o município está ali vendendo porque não tem utilidade para aquilo, é sempre num preço inferior ao da avaliação, né? Ou seja, é vantagem para o proprietário é, daquele imóvel. É a mesma coisa a gente quando tem um terreno que, por exemplo, tem um terreno de fundos, mas o cara perde o acesso. Aquele terreno de fundos, só quem tem acesso é você que tem uma terra na frente. Aquele terreno de fundo ali está morto para o proprietário, né? O proprietário ali tá sem condições de uso daquele terreno, que vai ter que passar pelo seu. Ele vai ter que lhe vender aquele terreno, porque para ele a utilização vai ser não vai ser bom para ele, né? Não vai ter um retorno para ele. Isso acontece, vira e mexe acontece, principalmente quando as pessoas vão vendendo questão de herança, né? Aí sempre tem aquele herdeiro que fica com aquela parte não tão acessível, né? E aí acaba que às vezes acontece do terreno ficar isolado entre dois terrenos. E aí o camarada acaba tendo que ter que negociar com os vizinhos, que era mais ou menos o que aconteceria se esse terreno fosse público em si e não tivesse acesso, ele ficaria ali com aquele terreno morto e teria que acabar tendo que negociar com um dos vizinhos. Dúvidas sobre isso, gente? Dação com encargo poderá ser licitada, e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, prazos de seu cumprimento, cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato. Dação, não estou lembrado do que é que significa isso. Deixa eu botar aqui no Dr. Google o que é que significa dação. Significa dação. Devolução ao possuidor anterior, restituição, da ação significa restituição. No caso aqui, a restituição, se o município fazer um negócio e não der certo depois e aquele negócio ser desfeito. Aí essa dação significa a questão dos encargos. Tudo que foi gasto, seja os encargos de cartório, seja de transferência do imóvel, o que for, vai ter que ser feito esse instrumento, essa dação seria um tipo de um processo para o município poder pagar essas contas dos encargos aí, né? Aí é um contrato, né? Quando tem um contrato, e aí, se porventura um contrato for quebrado, aí vai ter aquelas cláusulas, vai ter as obrigações, vai ter os deveres, né? E aí vai ter as penalidades caso o contrato seja desmanchado, né? É mais ou menos isso que significa essa dação, né? É um recurso de encargos de transferência do terreno que vai ter feito uma licitação para poder o município arcar com essas despesas em si. Artigo 86, o uso de bens municipais por terceiros pode ser autorizado, permitido ou concedido. Autorização de uso, permissão de uso ou concessão de uso. Sempre tem que ter o interesse público. Sempre tem que ter o interesse público. Vai ter que ter a autorização legislativa e vai ter que ter o interesse público. O interesse público em qualquer vantagem que o município dê a alguém tem que ter o interesse público. Um exemplo, aquele projeto lá da gente construir
no, 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 na Praça Multieventos, os quiosques das delícias de Mata Limpa. Vocês lembram daquela aula que a gente comentou que se houvesse quiosques ali com delícias da Mata Limpa, com lanches, com bebidas, espetinho, caldinho, daria um movimento ali àquela praça, né? E poderia até os próprios comerciantes movimentar ali aquele palco, né, aquele espaço lá de festa, com música ao vivo, né, uma serestazinha para a gente tomar uma cerveja gelada, né, Marcelo? Marcelo tava com a gota atrás do trio elétrico, lá no Chicabana, né, Marcelo? Pensa que eu não vi, não, foi? Aí a gente estaria lá na Praça Multieventos, curtindo aquele som, curtindo aquela carninha assada, aquele caldinho, aquela cervejinha gelada, e aquelas pessoas que estavam com as autorizações, as sessões ou as permissões de uso daqueles quiosques, né, para montar os seus negócios, elas teriam que passar por um processo, né? A autorização, a permissão, a concessão é um processo licitatório onde a permissão e a concessão, a autorização não, é um decreto do executivo, mas para ser autorizado pelo executivo, tem que ter um interesse público relevante, tem que ter um interesse público relevante, né? Mas seria interessante se no futuro, quem sabe, a gente não tem essa situação de ter quiosques ali e movimentar aquela praça, né, que é um espaço tão bom, mas é tão subaproveitado, né? Tão subaproveitado. Poderia ser mais utilizado aquele espaço lá. Parágrafo 1º, a autorização e a permissão de uso far-se-á por ato negocial unilateral da administração, no qual serão previstas condições de utilização do imóvel, sua destinação obrigatória e hipótese de extinção antecipada da outorga por parte unilateral da municipalidade. Autorização e permissão é ato unilateral da administração. A administração doa, como também a administração extingue, a, a antecipa da outorga por ato unilateral da municipalidade, né? A concessão é de uso especial ou dominical, dependerá de lei e concorrência pública, formalizando-se assim ao final mediante contrato administrativo. A autorização e a permissão não precisa de licitação, já a concessão precisa. Eu tinha falado que somente a autorização não precisava, né? Acabei confundindo. Permissão também não. Autorização e permissão é ato unilateral da administração. A municipalidade, comprovando o interesse público, vai dar a permissão, vai dar a autorização. Já a concessão de uso seria através de um processo licitatório, uma concorrência, né, onde vai vencer aqueles empresários que melhor apresentarem, cumprirem com o edital, que é aberto um edital, e esse edital vocês vão analisar, cada empresário vai analisar o edital, né, e vai, como é que se diz? Vai responder esse edital, mostrando o que aquele empresário tem para a municipalidade, né, para cumprir com o objeto daquele edital. Deixa eu olhar aqui uma coisa aqui no. Não sei, não.
Ai, ai. Vamos lá, vamos continuar. A permissão de uso e autorização de uso serão outorgadas em caráter precário, né? Precário por quê? Porque a qualquer momento você pode perder, né? O uso ou a permissão, a autorização, né? A autorização ou a permissão. Poderão ser cedidos a particulares para serviços transitórios, máquinas do município, inclusive operadas por servidores municipais, desde que não haja prejuízo para os trabalhos da administração e o interessado recolha previamente a remuneração fixada, assinando o termo de responsabilidade pela conservação do bem. A questão 94, nós temos, completa lacuna. É a transferência de propriedade remunerada ou gratuita sobre a forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento, investidura, legitimação de posse ou concessão do domínio. O que ele está se referindo? Alienação, baixa, contrato, controle, nenhuma das alternativas. A alienação é a transferência de propriedade remunerada ou gratuita sob a forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento, investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio. Muito bem, muito bem. Acho que a Luciene já marcou aí. A alienação é a nossa resposta. Bens imóveis e bens móveis. Essa é fraca. É fácil, é fácil, é fácil. Me digam aí a resposta. Casa, imóvel, né? 2. Carro, móvel. Animais, animais móveis. Árvores, imóveis, né? Letra D. O Marcelo confundiu, não foi, Marcelo? Ele confundiu animais como imóvel. Animais. Eu marquei errado, né? Aqui. Não, carro, imóveis, não, móveis e animais móveis também. Casa e árvores imóveis. Então, correto, tá correto, correto. Letra D. Vocês confundiram aí os animais. Os animais. Vamos dar uma paradinha rápida de uns 15 minutinhos para a gente retornar daqui a pouquinho.